Além de ser um jogador de futebol uruguaio muito famoso no Brasil, Arrascaeta sabe aproveitar as oportunidades para desfrutar a vida. Mas você já parou para pensar como vive esse jovem fenômeno? Nesse vídeo você vai descobrir como é a vida luxuosa de Georgian de Arrascaeta. Carreira. Nascido em 1994, Georgian Daniel de Arrascaeta Benedetti, mais conhecido apenas como Arrascaeta, nasceu em uma pequena cidade do interior do Uruguai, chamada Nuevo Berlim. Ainda com 4 anos, começou a jogar futebol em sua cidade natal, em um clube chamado Pescadores Unidos. Seus pais, que trabalhavam como entregadores de pães, viram que o menino tinha talento e ofereciam 5 pesos uruguaios, equivalentes hoje a 60 centavos no Brasil, para cada gol que o filho marcasse. Porém, não conseguiram mais arcar com a aposta, já que Georgian chegou a marcar cerca de 50 gols apenas em torneios locais. Ele não conseguiu pagar tudo? 5 pesos, que equivalem a 60 centavos do nosso real. Após chamar a atenção na cidade em que morava, despertou o interesse do clube Anglo, onde começou a jogar pela categoria sub-15. Porém, rapidamente se destacou e acabou atraindo a atenção do Defensor Sporting, um clube maior localizado em Montevidéu, cerca de 400 quilômetros de distância de onde nasceu. Assim, em 2009, aos 15 anos, foi atrás de sua carreira futebolística. Cerca de 3 anos depois, aos 18 anos, entrou na primeira divisão pelo time e 1 ano depois, em 2013, venceu seu primeiro título. Assim, as atuações de Arrascaeta pelo Defensor e sua campanha até as semifinais da Copa Libertadores de 2014 atraíram o interesse do então campeão brasileiro Cruzeiro Esporte Clube, que assinou com o jogador em janeiro de 2015 para 5 temporadas. Em pouco tempo de clube, Arrascaeta mostrou que seu futebol era diferenciado, fazendo a diferença em campo. Em 2017, completou 100 jogos com a camisa do time Celeste de Minas Gerais e no mesmo ano conquistou seu primeiro título pelo time, a Copa do Brasil, contra o Flamengo, time que viria a jogar mais tarde. Ainda pelo Cruzeiro, se tornou o maior artilheiro estrangeiro do clube e, além disso, o maior artilheiro do Novo Mineirão. Um dos momentos mais marcantes do uruguaio em sua passagem pelo clube foi sua viagem ao Japão para disputar um amistoso pela seleção uruguaia, que ocorreu pouco tempo antes da final da Copa do Brasil de 2018, que seria disputada por Cruzeiro e Corinthians. O artilheiro voou por 25 horas, sendo desembolsado mais de 60 mil reais em assentos de primeira classe para que ficasse confortável antes do tão importante jogo. Arrascaeta entrou no segundo tempo, momento em que o placar estava 1-1 e foi responsável pelo gol da virada que garantiu o título da competição para seu time. Ele também participou da vitória do time no Campeonato Mineiro em 2018. Apesar da passagem emocionante que viveu no Cruzeiro, em 2019, com uma contratação histórica, o Flamengo anunciou o jogador para um contrato até 2023. No mesmo ano, foi decisivo para o clube vencer a Taça Rubro-Negro contra o Vasco da Gama. Foi considerado diversas vezes o melhor jogador em campo e chegou em um jogo marcar 3 gols e fazer 2 assistências, superando o recorde de pontuação de Neymar no Cartola FC. Desde que chegou ao Flamengo, Georgian de Arrascaeta conquistou 11 títulos. Entre os mais importantes estão a Copa Libertadores da América em 2019 e 2022 e o Campeonato Brasileiro em 2019 e 2020. Já por sua seleção, apesar de ter sido convocado algumas vezes desde 2013, quando ainda estava na categoria sub-20, infelizmente não teve atuação tão efetivas. Na Copa do Mundo de 2022, durante o jogo contra a Gana, fez 2 gols e garantiu a vitória do país. Porém, o Uruguai foi eliminado ainda na fase de grupos, deixando inclusive torcedores brasileiros revoltados com o técnico, que muitas vezes deixou o ídolo no banco. Mas a nação uruguaia guarda um imenso carinho por ele, que mesmo de outro país já fez diversas doações, principalmente para a cidade em que nasceu. Em 2022, renovou o contrato com o clube rubro-negro até 2026 e em 2023 completou 200 jogos pelo time. Relacionamentos. Discreto quando se fala da vida pessoal, Arrascaeta conheceu a modelo Camila Bastiani em 2013. Na época, ele tinha 19 anos e atuava no Defensor, time de Montevidéu. Os dois também são pais de Thiago, de 8 anos, que é flamenguista de coração.
Eles se separaram em 2021 e desde então o jogador vinha sendo sempre flagrado com outras mulheres. Por outro lado, Camila viveu uma vida mais reservada na casa dos pais e junto de seu filho. Até mesmo Anitta ficou no radar do jogador e foi flagrado no mesmo restaurante que a cantora. Cerca de um ano depois, Georgian fez a festa de aniversário surpresa para a ex e apareceu em diversas publicações feitas por amigos do casal. A surpresa aconteceu na Urca, zona sul da cidade do Rio de Janeiro, e foi um evento privado, com poucas pessoas e contou com a presença do cantor sertanejo Felipe Araújo, que cobra cerca de R$200 mil de cachê em seus shows. O jogador não mede esforços para agradar a amada e seu filho. Mansão. Não é nenhuma surpresa que os jogadores de futebol vivem em casas extremamente luxuosas, e com Georgian não seria diferente. Em 2022 surgiram boatos de que o jogador, solteiro, estava movimentando a cobertura de luxo em um condomínio de apartamento que morava. Na época, vizinhos declararam que estavam incomodados com a circulação e com isso houve um pedido de expulsão. O Flamengo soltou uma nota desmentindo a situação e a Arrascaeta também se posicionou sobre a situação por meio das redes sociais, reforçando o comprometimento com o clube. Porém, a Arrascaeta trocou o apartamento em que vivia na Barra para uma mansão com piscina e uma bela vista para a lagoa de Marapende, no mesmo bairro. Lá costuma convidar amigos para as famosas resenhas em sua casa, regadas a churrasco e quando também jogam um bom futebol na parte externa da casa. A Barra da Tijuca é um bairro de shoppings, centros comerciais e prédios modernos que fez com que a região ganhasse o apelido de Miami brasileira. O metro quadrado no local pode chegar a custar cerca de R$9 mil. Então sabemos que os imóveis de Arrascaeta não custam nada barato e tendem a valorizar cada dia mais no mercado. Carros. Sendo jogador no auge de sua carreira, Arrascaeta já deixou clara a sua paixão por carros luxuosos e confortáveis. O jogador já foi dono de um Kia Sportage, veículo que ganhou após vencer a votação de melhor jogador da Supercopa de 2021. O veículo de motor 2.0 Flex, de até 167 cavalos, é avaliado em R$200 mil. O meia também já foi dono de um Chevrolet Camaro V8 SS avaliado em R$490 mil. Atualmente ele é dono de um Porsche Cayman GT4, uma máquina avaliada em R$630 mil. Mas, com certeza, a garagem de Arrasca já viu passar outros diversos carros de luxo. Luxos. Apesar de sua infância humilde e sua timidez, que cativa muitos mesmo com todo sucesso, Arrasca sabe desfrutar de luxos que seu dinheiro lhe proporciona. Quando não está com o uniforme do seu clube, o jogador gosta de usar camisetas oversize e costuma optar por cores mais neutras ou pastéis. Da cintura para baixo, gosta de estar confortável e por isso sempre usa calças e bermudas de tecido leve. Apesar de não ser muito fã de logos de marcas grandes estampadas nas peças, a qualidade e material dos produtos que compõem seu estilo streetwear são dignos de um jogador com um salário milionário. Já nos acessórios, o craque costuma usar correntinhas de prata, brincos e relógio esportivo. E se tem algo que ele não economiza, são óculos escuros. Outra paixão de Georgian são as tatuagens, que por si só já podem ser bem caras. Então, para manter o corpo desenhado, ele investe uma boa grana em profissionais de confiança. Por mais que o meia pareça não ostentar, é fato que ele investe uma boa grana em seu estilo de vida e de sua família. Negócios. Destacando-se no futebol brasileiro, é fato que a Arrascaeta conseguiu ótimos negócios. Durante a pandemia, a Arrascaeta lançou a G14, uma marca de cosméticos para barbearia. No projeto de marketing, a empresa fez um combo onde quem comprar ganha um card autografado à mão, uma sacada perfeita para chamar a atenção do torcedor. O Instagram da marca já conta com mais de 60 mil seguidores e possui em seu catálogo produtos como pomada capilar e loção pós-barba. Nas redes sociais, G10 de Arrascaeta conta com mais de 6 milhões de seguidores, que podem gerar um bom lucro com publicidades. Porém, não é o foco do jogador, já que, claro, sua renda principal vem do esporte. De acordo com Itair Machado, ex-vice-presidente do Cruzeiro Esporte Clube, time que trouxe Georgian para o Brasil, o jogador recebia cerca de R$100 mil quando chegou. Porém, ele passou a ganhar R$500 mil após renovação de contrato. Depois de alguns anos atuando pelo clube mineiro, o Cabuloso acertou a venda do meia para o Flamengo, que rendeu só para o clube cerca de 13 milhões de euros, que valiam aproximadamente 60 milhões de reais na época.
O time carioca pagou no total cerca de 92 milhões de reais, se tornando a maior transferência da história do futebol brasileiro. E no Rio de Janeiro, fontes afirmam que o craque recebeu, nos seus primeiros anos de clube, cerca de 1 milhão de reais. Porém, com a renovação do contrato feita em 2023, é provável que esse valor tenha chegado a 1,6 milhão de reais. Hoje, o uruguaio tem o valor de mercado estimado em 19 milhões de euros, que equivalem a 104 milhões de reais. Como dá pra ver, a Rasca ganhou muito dinheiro jogando futebol e seu lucro não para por aí. Fortuna. Mansões, carros de luxo, cobertura em bairro nobre e viagens para o exterior fazem parte do dia a dia de jogadores de futebol. A verdade é que Jorge de Arrascaeta prefere muitas vezes ser discreto, deixando todos curiosos. Devido à sua ascensão no futebol, a fortuna do meio-campista se acumulou rapidamente. Ele é o segundo jogador mais valioso atuando hoje no Brasil. E segundo fontes, sua conta bancária ultrapassa os 30 milhões de reais, podendo chegar a muito mais. Isso sem contar a grande quantia que ele deve receber em campanhas publicitárias e investimentos. Com tudo isso, a fortuna de Arrascaeta só tende a crescer com o seu sucesso.